Hoje, a gente vai abrir um dossiê sobre um dos maiores vilões da indústria, o gás sulfídrico, ou H2S. Ele é uma ameaça invisível que está ali, presente em muitos dos processos que movem o nosso mundo. E entender os perigos que ele traz não é só importante, é uma questão de sobrevivência. O ponto de partida é um cheiro que quase todo mundo conhece, aquele de ovos podres. É o primeiro sinal de alerta do H2S. Mas, e se eu disser que confiar nesse cheiro pode ser o último erro que alguém comete? Pois é, existe um paradoxo mortal aqui e é isso que a gente vai desvendar. Então vamos mergulhar nisso. A primeira parte deste dossiê foca exatamente aí. Por que o H2S é conhecido como um assassino silencioso? E a resposta está em como ele engana os nossos sentidos mais básicos. A grande questão é essa, né? Por que um cheiro tão característico, um sinal de alerta tão claro da natureza, acaba se tornando uma armadilha fatal quando o assunto é o gás sulfídrico? E a resposta é bem direta e um pouco assustadora. Em concentrações altas, o gás sulfídrico simplesmente ataca e paralisa o nosso nervo olfativo. O nome técnico para isso é fadiga olfativa. O que isso significa na prática? Que bem na hora em que o perigo atinge o nível máximo, o cheiro de alerta some. A pessoa pode achar que o gás foi embora, mas na verdade a concentração só está aumentando para níveis que podem ser mortais. E essa capacidade de enganar o nosso olfato é só o começo do problema. O H2S é incolor, ou seja, não dá para ver. Ele é mais pesado que o ar, então ele se acumula quietinho em lugares baixos, como valas e porões. E para fechar o pacote, ele é extremamente tóxico e inflamável, podendo formar misturas explosivas com o ar. É um adversário completo. Ok, então. Onde é que a gente encontra esse gás tão perigoso? Vamos para a nossa próxima sessão para entender de onde ele vem, tanto na natureza quanto nos processos industriais que são vitais para o nosso dia a dia. A presença do H2S é bem ampla, na verdade. Ele aparece na decomposição natural em pântanos, esgotos e, curiosamente, até o nosso corpo produz um pouquinho. Mas o grande risco mesmo está na indústria, na perfuração de poços de petróleo e gás, nas refinarias, na indústria de papel e celulose, até em sistemas de água parada onde umas bactérias específicas começam a se proliferar. E aqui a gente foca no epicentro do risco industrial, a indústria do petróleo. Desde a perfuração lá em alto mar, até o transporte e o refino aqui em terra, o H2S é uma ameaça constante e muito temida. Ele já foi responsável por muitos acidentes ao longo da história. Agora que a gente já sabe o que ele é e de onde ele vem, vamos entender o principal: como exatamente ele ataca o corpo humano. Como é que um gás pode ser tão letal e agir tão rápido? O ponto-chave é o seguinte: o H2S é o que a gente chama de asfixiante químico. Ele não só toma o lugar do oxigênio no ar. O problema maior é que ele impede as nossas células de usarem o oxigênio que já está no nosso sangue. Ele inibe uma enzima essencial, a citocromoxidase. É como se ele desligasse a usina de energia de cada célula do corpo. É um colapso geral em nível celular. E essa linha do tempo aqui mostra como o perigo escala de uma forma aterrorizante. Com 8 partes por milhão, ou ppm, a gente já atinge o limite máximo de exposição para um dia de trabalho no Brasil. Com 100 ppm, o cheiro some. Com 500 ppm, a morte pode acontecer em menos de uma hora. E com 700 ppm, a inconsciência é imediata e a morte vem em minutos. A janela de tempo para agir é minúscula. Para a gente ter uma ideia melhor do que esses números significam, a legislação define o que é o limite de tolerância. Basicamente, é a concentração máxima que, em teoria, não vai fazer mal para a saúde de um trabalhador durante a vida toda. E para o H2S, esse limite é de apenas 8 ppm, para uma jornada de até 48 horas na semana. É um número que deixa bem clara a sua toxicidade extrema. Ok, mas diante de um perigo tão sério, como é que se consegue trabalhar em ambientes com risco de H2S? A resposta está em duas coisas: tecnologia e procedimentos muito rigorosos. Vamos ver quais são as regras de sobrevivência. A primeira regra, e talvez a mais importante, é: nunca confie nos seus sentidos. Como a gente já viu, o olfato falha. A segurança de verdade vem dos detectores de gás, tanto os fixos quanto os portáteis. Esses equipamentos são os verdadeiros sentinelas, calibrados para soar o alarme muito antes das concentrações se tornarem perigosas. Em lugares onde o risco é muito alto, existe o que é chamado de área classificada. São zonas onde uma atmosfera explosiva pode se formar. E lá dentro tudo é diferente. Os equipamentos elétricos precisam ser especiais para não gerar nenhuma faísca.
e os protocolos de trabalho são extremamente rígidos. Agora, quando existe a possibilidade de ter gás no ambiente, a proteção individual é o que conta. E aqui é muito importante separar as coisas. Para trabalhar numa área contaminada, se usa o equipamento autônomo de respiração, o SCBA, que dá uns 30 a 60 minutos de ar. Já para escapar de uma emergência, o equipamento é outro. É o ELSA, um capuz de fuga bem leve que fornece uns 15 minutos de ar, tempo suficiente só para evacuar a área, e nada mais. E aqui a gente vê os dois lado a lado. À esquerda, o SCBA, que é mais robusto, feito para trabalho e resgate. E à direita, o ELSA, bem mais compacto, feito só para evacuação. São ferramentas diferentes para momentos diferentes. Usar um no lugar do outro pode ser fatal. E se um alarme soar? O procedimento é muito claro e tem que ser seguido sem pensar duas vezes. Primeiro, sair imediatamente para um lugar ventilado. Segundo, avisar a sala de controle. Terceiro, esperar a chegada de um técnico de segurança, que vai estar com todos os equipamentos. E quarto, esse técnico confirma a presença do gás e ativa o plano de ação que já foi definido. Disciplina aqui salva vidas. E assim a gente chega na nossa conclusão. Viver com o risco do H2S é uma realidade da nossa civilização industrial. Mas, no fim das contas, como é que a gente resume essa coexistência perigosa? Vamos rever os pontos essenciais. Primeiro, o H2S é um gás traiçoeiro e extremamente perigoso. E vale repetir 1000 vezes, o olfato não é uma ferramenta de segurança. O risco só é controlado de verdade com um sistema de 3 pilares: detecção, proteção e procedimento. No final, é o conhecimento científico e a disciplina que permitem que a gente trabalhe com segurança em ambientes tão hostis. Essa frase resume tudo de uma forma perfeita. O nosso corpo tem defesas naturais incríveis, mas contra certos contaminantes da indústria, a tecnologia e os procedimentos rigorosos são os únicos escudos que a gente tem. É a engenhosidade humana superando os perigos que ela mesma cria. E, para fechar, fica uma reflexão. O H2S é só um dos muitos riscos invisíveis que a gente gerencia todo santo dia para manter o nosso mundo funcionando. Quais outros perigos silenciosos estão sendo controlados nesse exato momento para que a energia chegue nas nossas casas, por exemplo? É algo que vale a pena pensar. Obrigado por acompanhar.